Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom? Hoje, então, vamos dar uma continuidade com as nossas videoaulas. Então, vou só compartilhar aqui minha tela. Hoje, então, nós vamos falar sobre fluxos, formas de leito, né? Estruturas sedimentares formadas a partir de fluxos unidirecionais. Então, essa videoaula faz parte, então, da disciplina de petrologia sedimentar. Qualquer dúvidas, comentários, sugestões, é só falar com o seu tutor dessa disciplina, tá? Então, assim, o que são as formas de leito, né? Quando a gente fala formas de leito. Quando a gente tem um fluxo passando, por exemplo, a gente tem um leito de um rio, alguma corrente, alguma coisa assim, e esse fluxo que está passando, essa corrente de água que está passando, ela tem uma velocidade suficiente, ela começa a mover os sedimentos do fundo, tá? E esses sedimentos, ele vai começar a ser moldado numa topografia positiva, pode ser até de alguns milímetros ou até metros, tá? Então, a gente está passando esse fluxo, ele vai começar a movimentar essas partículas por saltação, rolamento, suspensão, e vai começar a formar essas formas de leito, tá? A geometria 3D dessa topografia do leito que é formada, tá? É uma resposta, então, da interação desse fluido com o sedimento. E isso a gente forma as nossas formas de leito, tá? Então, as formas de leitos, elas são, então, estruturas sedimentares primárias, ou seja, elas são estruturas que se formam no momento da deposição do sedimento e reflete algumas características do ambiente deposicional, principalmente o regime de fluxo, aquele fluxo é rápido, se a profundidade da lâmina d'água é alta, se é subaéreo, se é subaquoso. Então, ela é um print instantâneo daquele fluxo passando e depositando os sedimentos, tá? Então, aqui a gente vê esse leito do rio, aqui a gente vê um monte de ripples, que são essas ondulações aqui. Isso aqui é caracterizado como forma de leito. Internamente, ele vai ter algumas características, que são as estruturas sedimentares, que a gente consegue inferir, então, o tipo de fluxo que estava passando ali. Então, nessa aula a gente vai focar sobre fluxos unidirecionais. O que seriam esses fluxos unidirecionais? Então, aqui a gente tem três cenários, tá? A gente tem... Aqui seria um estuário dominado por maré, tá? O que a maré faz? A maré, ela tem a maré enchente e a maré vazante. Então, uma hora um fluxo saindo para esse lado, outra hora esse fluxo saindo para esse lado. Então, esses aqui seriam os fluxos bidirecionais. Aqui tem ondulações, isso aqui é uma praia, tá? As ondas ainda não quebraram, são ondulações. Então, o que está acontecendo aqui? As ondulações, elas fazem um movimento assim, tá? Então, quando ela pega o fundo, ela vai ora para cá, ora para cá. Tá ao contrário, tá? Aqui nesse caso é para cá e para cá. Então, ele vai e vem, vai e vem, vai e vem. Então, isso aqui seriam os fluxos oscilatórios. E aqui a gente tem um leito do rio, tá? Nesse rio aqui ele tá bem caudaloso, tá? Pode ser um riozinho, uma correntezinha passando, uma coisa. Mas o rio ele vai só para um lugar, tá? Então, se ele tá indo só para um lugar, ele caracteriza, então, um fluxo unidirecional. O vento, tá? Também é um fluxo unidirecional, só que ele não tá dentro d'água. Então, vai do fluxo unidirecional, então é isso, ele está indo apenas para uma direção. E é essa direção, então, que a gente vai conseguir medir quando a gente estiver falando em paleocorrentes, tá? As formas de leito, então, formada nesse tipo de ambientes, assim, ela vai refletir, então, como eu falei, o regime do fluxo. Ou seja, ele vai indicar assim, se esse fluxo é rápido, se esse fluxo é mais lento, tá? A energia dele e tudo mais. A capacidade e competência de levar os sedimentos. Então, tudo isso a partir das características das estruturas que a gente encontrar, a gente vai identificar, então, o regime de fluxo, tá? Basicamente, o regime de fluxo a gente tem assim, ó. Quando a gente estiver falando regime de fluxo, a gente vai estar falando em regime de fluxo inferior, tá? E regime de fluxo superior, tá? Então, para definir qualquer um, qualquer outro, matematicamente a gente trabalha com o número de flow, tá? Isso aqui, ele leva em consideração a velocidade
sobre a gravidade, sobre a espessura, então, desse fluxo que está passando, tá? Então, se ele for menor que 1, basicamente, tá? A gente vai ter um regime de fluxo inferior. E o que a gente vai estar registrado na rocha vão ser essas estruturas sedimentares de fluxos inferior. Então, vai ser as ripples, vai ser dunas, tá? E se a gente tem esse número aqui maior, que basicamente que 1, tá? A gente vai ter um regime de fluxo superior, tá? Então, a gente vai ter estratificação plano-paralela, vamos ter antidunas, tá? Então, isso aqui eu vou explicar para vocês ao longo da disciplina. Mas é basicamente isso. Então, quando a gente vê uma estrutura sedimentar, a gente vai dizer qual é o processo sedimentar que está acontecendo. E o processo sedimentar nesses fluxos unidirecionais, até os oscilatórios também, vai ser o regime de fluxo. Está em regime de fluxo inferior ou superior. E isso vai te dar bastante informação do teu sistema deposicional que tu está trabalhando ali. Então, aqui, ó, me esqueci de botar a raiz quadrada, tá? O número de Froude, então, vai determinar se o fluxo ele está superior ou inferior, tá? Então, esse número em relação à velocidade desse fluxo, tá? A aceleração da gravidade com a profundidade do fluxo. Então, se ele é uma lâmina d'água rasa, se ele é uma lâmina d'água mais espessa, isso tudo vai estar relacionado. E aqui nesse diagrama, a gente tem, assim, a gama da onde a gente vai estar as principais estruturas sedimentares, tá? E o seu regime de fluxo. E é uma relação do diâmetro médio do sedimento, tá? Vai desde silt e argila até os cascalhos. E a velocidade da corrente aqui. Então, por exemplo, assim, quando a gente tem uma velocidade muito baixa, tá? Independente do tamanho de grão, ó, a gente não vai ter capacidade de movimentar o sedimento, então não vai acontecer nada. Tá? Não que não vai acontecer nada, se a gente não movimenta o sedimento de fundo, provavelmente a gente vai ter uma água bem paradinha e a gente vai favorecer a decantação, tá? Quando a gente começa a ter uma velocidade um pouco mais alta, ó, em silt, areia muito fina, média, grossa, a gente começa a ter, então, as nossas feições aqui. Então, com umas feições com velocidade um pouco mais baixa, a gente entra no mundo das ripples. Uma velocidade um pouco mais alta, a gente anda no mundo das dunas, que são aqui, que são formas de leito maiores. As duas são muito parecidas, só que uma é tamanho diminuto e a outra é um tamanho de leito um pouco maior, tá? Isso tudo caracteriza, então, o fluxo inferior que estaria passando aqui, tá? A gente tem uma zona de transição aqui, tá? Que esse número vai ser um número praticamente 1, igual a 1. E aqui a gente vai ter, assim, a gente não sabe se esse regime está no inferior ou está no superior, então a gente não sabe se a gente já está entrando numa camada plano paralela, se a gente está na RIPO ainda, então aqui a gente vai ter as famosas estratificação cruzadas de baixo ângulo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. E o regime de fluxo superior, então, é um fluxo com maior velocidade, maior energia, então seria maior que 1. Então, a gente tem plano paralelo, ó, a gente nota que a gente está nas areias, praticamente. Então, plano paralela, depois a gente tem umas ondulações em fase aqui e as antidunas, tá? Então, isso aqui, a mais comum seria, realmente, fluxo superior seria as antidunas, tá? Tem autores agora, ultimamente, que estão botando as camadas plano paralelo ainda no regime de fluxo inferior, mas ainda não está muito bem definido isso. Então, esse fluxo unidirecional, ele é igual a uma corrente, tá? Então, como eu falei, ele vai ter a capacidade de movimentar essas partículas de fundo, vai gerar essa topografia, e por saltação, rolamento, essas formas de leito, elas vão migrar ao longo do tempo, tá? E na medida que ela vai migrando ao longo do tempo, ela vai deixando registrada, tá? Então, quando a gente estiver no fim, se a gente vê um arenito, por exemplo, com estratificação cruzada, a gente vai ver os sets
que seriam as camadas aqui, e a estratificação cruzada, que seria essa parte interna da nossa forma de leito. Que seria aqui, né? Porque os grãozinhos, eles estão vindo, pulando, 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 e nessas faces aqui, eles acabam acumulando aqui na frente. E daí vem outra e acaba acumulando aqui na frente. Vem outra e acaba acumulando aqui na frente, tá? Por isso que a gente vai gerar esses tipos de estratificação. Então, aqui a gente tem dois tipos de ondulações que a gente pode gerar, tá? Dependendo do tipo de fluxo, como a gente está falando em fluxos unidirecionais, a gente vai formar formas assimétricas. Ou seja, a gente vai formar essas ondulações, que ela tem uma parte mais comprida aqui, menos íngreme, e uma partezinha mais íngreme aqui. Então, a gente gera uma forma assimétrica, tá? Então, isso aqui está relacionado com fluxo unidirecional. Se a gente tem uma forma simétrica, a gente está falando com fluxo oscilatório, depois eu vou, na próxima aula, a gente vai discutir um pouquinho mais com isso. Então, assim, quando a gente fala em fluxo unidirecional, a gente forma ripples por corrente, que seriam assim, tá? Com essa estratificação paralela aqui. Ou as dunas, que seria uma parte maior também com a estratificação cruzada aqui. Mas ela é assimétrica, tá? A parte mais íngreme, então, da simetria, que seria a parte do Li, né? Aqui seria o Stoss, aqui seria o Li. A gente sabe que a palha corrente está para esse lado. E as estruturas que estão dentro também, as estruturas vão estar caindo. Por exemplo, aqui ela está caindo para a direita, tá? Quer dizer que a nossa forma de leito está migrando para a direita e a nossa palha corrente, quando a gente for botar a bússola ali, a gente vai ver que ela está indo para a direita, tá? Então, aqui é o que eu falei, mais ou menos, então, da migração, tá? Os grãozinhos, eles vão estar aqui por rolamento, por saltação, vão cair aqui na frente, vão se acumular e vão começar a migrar. Então, isso aqui é uma foto de um laboratório, a gente consegue ver os grãozinhos em suspensão, em saltação e acumulando aqui na frente. E aqui não dá para ver, mas ele vai estar com estratificação cruzada, tá? E dependendo de como for essa crista, que é a crista, né, da nossa forma de leito. Aqui é o Stoss e aqui é o Lee, tá? E aqui é a crista. Essa crista, ela pode ser reta ou ela pode ser sinuosa. Eu vou mostrar a reta. Eu vou mostrar umas fotos para vocês e vou dizer o que isso aqui implica também, tá? Então, aqui é uma tabelinha, aqui um quadro, que mostra, então, o regime inferior, tá? De fluxo inferior e o regime de fluxo superior e as principais formas de leito, tá? Que vai marcar. Então, a gente começa com ondulaçõezinhas, tá? Depois a gente começa com umas dunas. E depois a gente tem aquela transição, que ela estaria mais ou menos aqui, que seria plano paralelo, a estratificação de cruzado de baixo ângulo, tá? Depois a gente vai para o fluxo superior, então leito plano, que seria a estratificação plana paralela. Depois umas ondulações meio simétricas, tá? Mas é de maior grande porte, sei lá. E depois as antidunas, que seriam o fluxo indo para cá, mas as feições que ela gera, a estratificação, elas estão quebrando para o outro lado. Tá? É um pouco complicado, mas depois vocês pegam um jeito. Tá? Então, isso aqui a gente vai vendo assim, que a energia vai aumentando do fluxo, regime de fluxo inferior para o regime de fluxo superior, tá? E a concentração de sedimentos também. Se tu tem mais concentração de sedimentos, vai gerando mais umas formas de leito maior. Então, as formas de leito em fluxos unidirecional em regime de fluxo inferior, lembra que é regime de fluxo inferior, então estaria aqui, nesse mundo daqui, ó, tá? Vai gerar, então, dunas e ripples. A gente pode falar dunas 2D ou dunas 3D, tá? Isso é uma hierarquia, ou dunas de crista reta, ou dunas de crista sinuosa, tá? Então, isso aqui vai aumentando a energia desse teu fluxo, tá? Ambos em fluxo inferior, mas essa forma de leito que vai mostrar se um é um pouco mais, tem mais velocidade do que o outro.
Então, as ripples, ou dunas 2D, ou crista reta, seriam essas formas aqui de leito, ó. A gente nota que essa parte da crista, ela é reta, tá? Então, assim, quando os grãozinhos estão vindo aqui por saltação, elas vão cair nesse lee side aqui, tá? E vão se acumular numa superfície plana, tá? E ao longo que a gente vai migrando essas dunas ou essas ripples aqui, dependendo do corte que a gente vai ver no afloramento, ou a gente vai ver uma cruzada, que seria assim, planar ou tabular, tá? Elas são retas. E nesse corte aqui, quase que perpendicular, a gente vai ver tipo uma estratificação cruzada, uma estratificação plano paralela. Por quê? Porque isso aqui reflete a crista da ripple, que tá aqui, ó. Então, ele vai vir e vai depositar nessa crista reta. Se ela tá depositando numa superfície que é reta, os grãozinhos vão ficar numa superfície reta, eles só vão se acumular assim. Então, vão formar esse tipo de estratificação ali na frente. Que não tem nada a ver com estratificação plano paralelo de fluxo superior, tá? Isso aqui é só morfologia de como essas ripples 2D vão se mostrar, tá? Depois, na medida que vai aumentando a velocidade, a turbulência, essa crista ela não fica mais reta. Ela começa a ficar ondulada, tá? Começa a ficar sinuosa. Então, da mesma maneira que os grãozinhos eles estão vindo aqui, ó, e estão começando a migrar para movimentar essa forma de leito, eles vão cair aqui na frente do lee side numa forma sinuosa, tá? Então, aqui na frente, esse leito, ele vai ser todo meio que assim, ó. Então, os grãozinhos que caírem, eles vão moldar isso aqui, tá? E daí vai gerar as famosas estratificação cruzada acanalada, tá? Se tu olhar aqui na frente, ó. E lateralmente também, ela vai gerar essa estratificação cruzada. Só que como ela não vai estar caindo aqui ó, aqui ela cai numa superfície reta, então ela vai ter um contato com o chão ali, com o substrato reto. Então, por isso que é planar ou tabular, tá? Aqui não. Aqui elas vão cair em coisas onduladas, então ela vai formar uma estratificação cruzada tangencial, que é assim. Então, quando a gente vê um set de cruzadas e essas cruzadas estiverem assim, elas seriam tangenciais, tá? Então, só mais um pouquinho, assim, desse mantra para vocês entenderem. Então, a gente tem as ripples aqui, regime de fluxo inferior, ó, tá? Ripples, que são formas de leito de tamanho pequeno. Aí a gente tem as dunas, tá? As sand waves ou dunas, dependendo tem vários tipos de estratificação, eu vou resumir aqui mais em ripples e dunas, tá? Que nada mais é do que um processo, uma forma de leito maior, tá? Depois que a gente passa para o regime de fluxo superior, a gente tem uma zona de transição aqui no meio que vai dar que ele não sabe se é uma estratificação cruzada, nem uma estratificação plano paralelo, então ele vai ser estratificação cruzada de baixo ângulo, tá? Depois a gente vai ter um regime de fluxo superior, que seria a estratificação plano paralela. Por quê? Porque essas ripples aqui, elas não vão conseguir mais se sobrepor. Porque aqui, quando elas estão migrando, tá? Elas migram assim. Opa! Ela vai migrar assim, daí depois ela vai vir e migrar aqui. Daí isso aqui vai ser erodido, tá? As cristas vão ser erodidas. Por isso que ela vai ficar só essa parte aqui. Nessa parte aqui, a velocidade ela é tão alta que ela não vai gerar essa topografia assim. Os grãozinhos vão começar a ir paralelo ao chão. Então, por isso que ela vai transformar uma estratificação plano paralelo. Tá? E daí, quando aumenta tanto a velocidade e diminui um pouco a lâmina d'água, ela vai começar a gerar umas ondulações da lâmina d'água que vão ser ao contrário da direção da corrente, tá? Então, ela vai começar a gerar ondas que vão quebrar para o lado oposto. Eu tenho um videozinho que depois eu vou mostrar. Então, às vezes, a gente vai ter as dunas formando, ou as ripas formando, com a estratificação caindo para o lado oposto. Vai dar um tilt na nossa cabeça quando a gente vê e começar a analisar que a gente, nossa, não pode ter essa estrutura aqui.
Mas depois a gente vai ver que isso aqui é um fluxo de regime superior, então a gente sabe que está vindo para cá, mas tem essas características que estão vindo, são as estratificações que estão ao contrário. Aqui de novo, eu vou deixar isso aqui para vocês só para vocês depois entenderem, mas assim, o importante é saber que os fluxos de... Aqui a gente está falando aqui, ó, de fluxo inferior, regime de fluxo inferior, tá? A gente, com o aumento da velocidade, a gente vai começar a formar formas de leito de tamanho pequeno, que seriam as ripples, e elas seguem o mesmo das dunas. Então, primeiro a gente vai ter as 2D, ou reta, né? De crista reta. Depois a gente vai ter as 3D, ou sinuosa, tá? Depois a gente vai ter as dunas também, 2D e a 3D. E isso vai implicar, então, no aumento de energia desse nosso ambiente. Então, quando a gente pergunta assim, quando a gente vai falar, descreve uma face e depois fala o processo sedimentar que tá associado àquela face. Então, se a gente tem, por exemplo, a gente está descrevendo um arenito fino com ripples, marcas de ripples assimétricas. Então, seria essa parte aqui, tá? Então, a gente vai... O processo sedimentar seria migração de forma de leito do tipo ripple, de crista reta ou sinuosa, dependendo de como tu descreveu ali, em regime de fluxo unidirecional inferior, tá? Se a gente vai estar falando nessa daqui, por exemplo, assim, vamos descrever essa face. Arenito médio, com estratificação cruzada, acanalada, tá? Então, a acanalada a gente já sabe que a crista é sinuosa, então é 3D, tá? Então, o processo sedimentar vai ser migração de forma de leito do tipo duna em regime de fluxo inferior, tá? Formando formas 3D. Então, a gente sabe que um vai ser maior que o outro. Então, é isso. Não é assim dizer, é um ambiente subaquoso. Não, a gente não está falando nada de ambiente. A gente está falando só de processo sedimentar, tá? Então, as ripples, tá? As ripples, então, são as ondulações assimétricas por fluxo unidirecional, que são formas de leito em regime de fluxo inferior. Então, ela tem uma velocidade nessa gama aqui, tá? Que vai formar esse tipo de estruturas aqui. Então, a gente vê aqui que são crista reta e depois vai ficando crista sinuosa. Lembra que a crista é essa partezinha aqui, né? E visto em 3D, a gente vai ver assim, né? Então, se essa crista aqui ela é reta, quando migrar, a gente vai ter essa estratificação cruzada planar aqui na frente. Como essa crista é reta, os grãozinhos estão migrando, eles vão cair num leito que é plano aqui. Então, por isso que vai ter essa morfologia, tá? Quando é sinuosa, vamos ver se eu consigo fazer. Ela vai estar assim, e a crista dela vai ser isso aqui, né? Então, quando ela migrar, ela vai cair nesses buracos aqui na frente. Então, ela vai estar... Os grãozinhos vão estar vindo e vão estar formando uma estratificação cruzada, acanalada aqui na frente. Que nada mais é que o registro dessa morfologia. E aqui também a gente vai gerar uma estratificação cruzada, só que tangencial. Aqui é planar, aqui seria tangencial, tá? Então, isso aqui que eu falei, ó, as ripples, as dunas também, elas seguem essa ordem. Então, dunas 2D, que são de crista reta, ó, para dunas 3D ou ripples 3D, que são de cristas sinuosas, tá? Então, aqui tá, a gente aumenta a energia do fluxo para cá, mas tudo em regime de fluxo inferior, tá? Então, aqui a gente vai gerar estratificação cruzada planar, aqui estratificação cruzada tangencial e acanalada, e assim vai indo. Então, o que seria na natureza as ripples 2D ou de crista reta? Ó. Olhando essa foto, isso aqui é uma ripple assimétrica, ou seja, a gente tem o STOS aqui, muito maior, e o Li aqui, ó. Aqui também, ó, STOS, o Li. STOS, o Li. Olhando internamente, aqui a gente vai ter a nossa estratificação cruzada planar aqui, ó. Tá?
Porque os grãozinhos, ó, aquilo que eu falei, os grãozinhos estão migrando para cá e estão caindo numa crista mais retas aqui. Aqui é uma rocha também, ó. A gente tem aqui, bom, estamos aqui e para cá. Então, nesse caso, a palha corrente está vindo para cá, nesse caso, a palha corrente está vindo para cá, tá? E já aqui a gente tem a crista sinuosa, então a gente vê que a crista dessa ripa, ó, é toda sinuosa, tá? Mas a gente tem também, ó, o Li, o Stoss, o Li. O Stoss, o Li, tá? Então a gente sabe que tá vindo para cá. E aqui também. Aqui é um pouquinho mais de fotos. Aqui depois a gente, no encontro síncrono, a gente começa a discutir um pouquinho melhor, tá? A gente pode pegar essas fotos e começar a ver quais são as diferenças. Tem uma outra estrutura que eu particularmente acho muito bonita quando a gente vê nos afloramentos, que seriam as climb hippos, ou seja, são hippos cavalgantes, ou seja, são hippos que cavalgam uma em cima da outra, tá? Então, são isso aqui, ó. Isso aqui é uma hippo, tá? Cada coisinha dessa é uma hippo, só que tá vendo isso aqui, ó? Ela, em vez de gerar uns sets assim, onde a gente vê que tem atração acontecendo e erosão das cristas, ela vai preservar essa crista, tá? E como que ela vai preservar essa crista? Ela vai preservar porque a gente tem um processo de tração, ou seja, os grãozinhos estão saltando para cá, ou rolando, ou saltando. Mas a gente tem um monte de grãozinhos que estão em suspensão, que estão sendo depositados. Então, em vez da ripo só migrar, tá, e erodindo seus topinhos, ela vai migrar e agradar. Ou seja, ela vai preservar isso aqui. Então, essa ripo está aqui, depois a outra está aqui, depois a outra vai vir aqui. E vai gerar essa linha que a gente chama do índice de ripo aqui, tá? E isso aqui ocorre quando a deposição é muito rápida. A gente tem bastante sedimento chegando, tá? E a gente tem tração, mas tem essa suspensão que não fica, não é silt argila, é areia. Então ele vai cair, vai depositar muito rápido. Pegando assim em ambiente, o que que acontece? Pode acontecer, isso aqui é muito comum em ambiente delta, que a gente tem um input muito grande de sedimento, tá? Muita coisa tá vindo em suspensão, e depois que aquela energia para, ela vai depositar. Então vai ser, o processo sedimentar vai ser tração mais suspensão, tá? Então, aqui a deposição, isso que eu falei, a deposição dela é maior que a migração dessa forma de leito. Então, não vai ter muita erosão. Então, ela vai preservar a crista dela, tá? Então, aqui a gente tem a tração aqui e a suspensão que tá caindo para cá, tá? A gente tem... isso aqui não é para vocês verem depois. Tem vários tipos de climb hippos, tá? A gente pode chamar uma climb hippo subcrítica, tá? Crítica ou supercrítica. Isso aqui vai dar esse ângulo de hippo aqui, ó. Quando a gente vê nas fotos, que nem eu tinha mostrado para vocês aqui, ó. Isso aqui seria o ângulo de hippo. Se esse ângulo é mais baixo, ela vai ser uma climb hippo crítica. Ou seja, a gente vai ter uma tração maior que a suspensão de sedimento, tá? Se for um ângulo alto, ó, a gente vai ter mais tração associada mais deposição por suspensão do que tração, tá? Então, ela vai agradar mais do que migrar lateralmente. Então, aqui a gente consegue dar uma olhada, ó, aqui a gente tem isso aqui, seria os ângulos de ripo, ó, tá? A gente consegue ver que quanto mais alto, mais suspensão a gente vai ter. Ó, então aqui é só uma figurinha, chega até a dar um tiltzinho, mas, ó, aqui a gente tem a ensaio de crítica para supercrítica, tá? Então, a gente tem tração. Tá horrível aqui. Tá, entenderam, né? Tração maior que a suspensão aqui. Já aqui não, aqui a gente não tem, a gente tem pouca migração, tá? E maior deposição por suspensão.
Então, ela vai começar a gradar. Então, olhando aqui, essa esquemática essa foto aqui, ó. Então, aqui a gente tem as ripos migrando, elas começam baixo, um ângulo, e depois vai aumentando, ó. Tá? Nesse caso. Então, a gente tem bastante tração na base, com mais suspensão na decantação no topo. Então, aqui também. Aqui o nosso índice está aqui. Tá? Teria as ripolzinhas migrando. Uma sobre a outra, aqui também, ó. Então, elas estão, as ripos estão aqui, suspensão cruzada, e vai migrando uma sobre a outra. Aqui também, ó. Então, ela é bem bonita. Mas, então, o processo sedimentar associado é processo de tração em fluxo inferior com associada à decantação dos sedimentos, tá? Em deposição mais rápida. Então, aqui são mais fotos, depois a gente vai ver, ó. Estão vendo que estão aqui, esse aqui marca o ângulo de ripo dela, ó. Já as dunas têm o mesmo processo das ripos, assim, elas são ondulações assimétricas para o fluxo unidirecional. São formas de leito em regime fluxo inferior, só que são formas de leito maiores do que a ripa. A gente tem uma maior velocidade e por consequência, a gente consegue ter uns grãos mais grossos, até cascalho, tá? Então, aqui eu já tinha mostrado as formas de leito, né? Então, sai de umas ripos ou dunas 2D, de crista reta, passando para as cristas 3D ou sinuosas aqui, tá? A gente tem dentro das dunas, a gente pode ter as dunas compostas, tá? Que são formas de leite que tem dunas e umas ripozinhas aqui na frente. Mas isso aqui eu até não vou falar muito para não confundir vocês. Depois, ao longo da disciplina, a gente pode falar mais, tá? Então, as dunas, então, aqui é um leito do rio, ó. A gente consegue ver o Stoss e o Lee. Aqui é o contrário, ó. O Stoss e o Lee. Essas aqui são dunas de leito de rio também. Aqui tem essas marcas onduladas, tem ripolzinhas associadas aqui, ó. Então, aqui a gente tem uma duna 2D, tá? O Stoss aqui e o Lee para cá. E a gente tem uma estratificação cruzada planar, ó. Tá vendo que os estratos cruzam aqui, ó, batem nesse limite de camada aqui retamente. Tá? Aqui também, ó. Isso é como vocês vão ver na rocha, porque isso aqui representa a migração dessa forma de leito, dessa duna. Só que aqui tem muito mais tração e migração. Então, quando elas não tão cavalgando em cima da outra. Então, quando elas estão migrando, geralmente a crista não vai ficar preservada. Então, a gente só vai ver os estratos cruzados aqui. Então, aqui são setes, ó. Isso aqui é camada. Opa, ficou feio isso aqui. Não consigo voltar, mas enfim. Aqui, camadas com os sets de estratificação cruzada, tá? Então, cada uma disso aqui representa uma forma de leito que está migrando. Se a gente for fazer medir palio corrente aqui, a gente vai pegar a bússola, como se essa aqui fosse a bússola, e ia botar apontando para lá e ler na bússola aqui, porque a palio corrente está indo para o lado para cá, tá? Então, aqui, ó, direção do fluxo. A forma assimétrica da ripo, tá? O SOS, aonde tiver o Li caindo, é aonde está a migração, tá? Então, aqui são tudo duninhas que estão, ou ripos que estão migrando ao longo do tempo. Então, aqui também mais uma duna, ó. Então, o Li, o SOS e o Li, tá? E também. Aqui são mais algumas fotos, mas isso aqui depois vocês podem ficar brincando de tentar saber onde está indo a palha corrente, tá? E tudo que eu estava mostrando para vocês estava se formando em subaquoso, tá? Mas as dunas também, dunas e ripos também ocorrem com fluxo onde o fluido é o vento. Então, são formas de leito muito maiores, ó. Formando grandes estratos cruzados, então vão formar essas dunas. Elas têm umas características específicas, depois a gente pode conversar qual são as diferenças entre uma duna eólica e uma duna aquática, principalmente uma ripo eólica, uma ripo aquática, subaquosa. Então, tem alguma diferença.
Depois a gente pode discutir um pouco mais sobre isso, tá? Aqui é a famosa Grand Canyon também, então a gente tem as estratificação cruzada de grande porte relacionada a dunas eólicas, tá? Aqui é erosão, tá? Essas formas meio estranhas, assim, elas é uma ilusão, tá? As estratificação cruzadas é aquela bonitinha. Aqui é pedra pintada lá no Rio Grande do Sul, formação Guarita, formação pedra pintada da bacia do Camaquã, tá? Também tem a estratificação cruzada de grande porte, ó. Nesse caso aqui ela tá com óxido de ferro, por isso que ela fica com essas cores aqui, porque quando a água entra, ela vai parar nas porções mais permeáveis, tá? E o regime de fluxo transicional foi aquele que ele não sabe em qual que ele tá, assim, ele tá com o número abaixo de 1, tá entrando para o número acima de 1, tá na transição, vai gerar então a estratificação cruzada de baixo ângulo. Seria mais ou menos isso aqui, é quase uma plano paralela, só que gera essas estratificações é meio sutil, assim, mas não deixa de ser uma forma de leito, uma duna, só que ela é mais achatada, tá quase um leito plano, sabe? E depois o regime de fluxo superior é quando a gente tem a velocidade da corrente maior, tá? E vai gerar, então, a estratificação plano paralela e principalmente as antidunas, tá? Então, aqui as camadas planas, ou plano paralela, tá? Então, a gente tem o número de flow é maior que 1, tá? Então, a gente tem que ter uma grande velocidade e uma lâmina d'água pequena. Ou seja, um local que acontece bastante esse tipo de estrutura é na praia aqui. Quando a onda ela quebra, tá? Ela vem num fluxo unidirecional depois que quebrou, tá? Numa profundidade mais rasa e bem rápida. Tanto que às vezes ela nos derruba aqui na beira, né? Então, isso aqui, e quando tá voltando também. Então, isso aqui vai gerar leito plano. Então, se a gente fizer uma trincheira nessa parte, a gente vai ver que vai ter estratificação cruzada, estratificação plano paralela, tá? Aqui também, então, se a gente fizer um corte aqui, a gente vai ver que tem estratificação cruzada, tá? Aqui, então, lembra que depois, numas próximas videoaulas que vai ser de fluxo gravitacional, a gente vai ver esse tipo de depósito aqui, que seria um fluxo turbidito, mas daqui ele está refletindo, opa, não é essa, estratificação plano paralela, tá? Ela parece ser cruzada, mas não é só por causa da camada que também é inclinada, tá? A gente botar assim, ela vai virar plano paralelo. Então, isso aqui é um regime de fluxo superior. Então, se a gente descrever, por exemplo, um arenito média grosso com estratificação plano paralelo. Qual é o processo sedimentar associado? É a migração dessas formas, tá? É a migração do sedimento em regime de fluxo superior. Tá? E também, nesse regime de fluxo superior, a gente tem uma feição visto em planta, tá? Aqui, quando a gente vê plano paralelo, a gente está vendo uma corte longitudinal, assim, tá? Se a gente vê em planta, a gente vai ter as lineações de corrente, porque o fluxo é tão rápido, que esses grãozinhos eles vão começar a ir paralelamente, assim, ao fluxo, tá? O fluxo está para cá ou para lá. Nesse caso tem uma feição aqui que pode indicar que o fluxo está vindo para cá, tá? E vai formar uns pequenos risquinhos, assim, que é dos grãozinhos que estão se mexendo paralelamente ali, tá? Porque tá tão rápido que ele vai com um tapetinho, assim, se mexendo, tá? Então, aqui também a gente consegue ver essas coisinhas assim. E isso aqui é bem típico, a gente vê na base das camadas essas lineações aqui. Então, isso aqui é típico de regime de fluxo superior. As antidunas, então, são quando essas ondulações da água, ela começa a se quebrar para o outro lado, porque a velocidade é tão rápida que ela dá uma onda para o outro lado, tá? Então,
fluxo está vindo para cá, mas a onda está virando para esse lado aqui, está quebrando para cá. Então, se ela quebra para cá, ela vai começar a gerar as formas de leito para esse lado, tá? Então, ó, é mais ou menos isso, ó. O fluxo está aqui, começa essas ondulações, só que ela começa a ficar tão rápido que ela quebra para o outro lado. Tá? Isso é comum de ver em alguns rios, quando a lâmina d'água está bem mais rasa e a velocidade é muito forte, ela começa a ficar essas ondas meio estacionárias e de repente ela começa a quebrar para o outro lado. Na beira da praia também, então ela pode gerar tanto as planas paralelas como essas antidunas, tá? Então, às vezes a gente vê que a água tá, por exemplo, a água tá indo em direção ao mar, mas ela tá quebrando para o outro lado, tá? Isso são as antidunas. E então eu já acabei falando um pouco para vocês, mas ela forma então o resultado dessa migração dessas formas de leito, tanto em regime de fluxo inferior como regime de fluxo superior, ela vai formar então as estruturas sedimentares, que é o que a gente vai ver registrado nas rochas, principalmente, que a gente vai ver. Então, as principais em regime de fluxo inferior, tá? É a laminação ou estratificação cruzada, que pode ser do tipo acanalada ou tangencial, dependendo se a gente está vendo um corte assim ou assim ao fluxo, tá? É paralelo ou perpendicular. E vai representar, então, aqui são as dunas 3D, tá? Ou plano paralelo na frente, aqui, um leito plano, né, na frente, e as cruzadas planar desse lá, na longitudinal, que representam, então, as dunas 2D, tá? Então, isso aqui, ó, foi o que eu tentei desenhar lá. As dunas 2D, então, elas são formas de crista reta, isso aqui é a crista, ó. Então, quando os grãozinhos estão vindo aqui, ela vai cair nessas linhas retas e vai gerar, então, essa parte aqui reta. E a migração dela vai deixar os estratos cruzados planar, tá? Aqui são as ripples 3D, então ela vai ter as cristas sinuosas, ó. Então, quando os grãozinhos começarem a cair aqui, eles vão preencher esses buracos, né? Porque vai ser uma crista meio assim. Então, vai gerar a estratificação cruzada acanalada. Quando a gente estiver vendo um corte perpendicular, uma estratificação cruzada tangencial. Quando a gente estiver vendo um corte na longitudinal, a palicorrente, né? A palicorrente está vindo para cá. Então, aqui é só para ver ela migrando, ó. Os grãozinhos estão vindo e eles caem aqui. E daí vai gerar essas estratificações cruzadas, tá? Então, a gente tem a estratificação cruzada planar, a estratificação cruzada tangencial, e tem também as sigmoides, que elas são umas estruturas assim, ó, tá? Mas tem vários tipos de estratificação cruzada. Eu não vou entrar em tanto detalhe para vocês não ficarem com tanto nome. Depois é fácil de procurar nos catálogos. Então, assim, cada extrato cruzado, a gente vai ver que tem ele só vai ficar preservado porque ele tem uma certa diferença. Muitas vezes eles podem ser gradado inverso, gradado normal, tá? Mas assim, ele vai ter uma organizaçãozinha interna aqui no meio. Por isso que a gente vai conseguir ver cada extrato cruzado aqui, né? Ó, que eu falei, tem uma gama de estratificação aqui, esse aqui são só alguns exemplos, mas eu não vou entrar muito em detalhes, senão vai ficar muito pesado essa parte aqui. Isso aqui é mais um diagrama daqueles. Então, assim, ó, por que que ela vai gerar esses estratos cruzados, esses sets, assim, de estratos cruzados, tá? Porque as ripples ou as dunas vão migrar ao longo do tempo. Então, aqui ela estava no T1, teria aqui, tá? Depois o T2 estaria aqui, ó. Tá? Então, tudo isso aqui foi depositado pela corrente, foi erodido pela corrente, e aqui foi depositado. E assim vai indo, tá? Então, a gente vai ter uma sobreposição. Deixa eu botar em vermelho de novo. Uma sobreposição desses estratos cruzados.
Se for uma climb ripple, a gente provavelmente não vai ter essa erosão. Elas vão estar uma ripple aqui, depois da ripple vai migrar para cá, a ripple vai vir aqui, porque a gente vai ter tração e suspensão. Tá? Então, aqui alguns exemplos, essa foto eu já mostrei. Então, a gente está vendo aqui uma estratificação cruzada planar, que representa uma duna de crista reta, outras D, tá? E a gente está vendo esse corte paralelo ao fluxo, seria essa parte aqui. Então, aqui, ó. Estratificação cruzada planar, tá? Aqui também, ó, estratificação cruzada planar, tá? Aqui tem um 7, aqui tem outro, tá? Então, a gente está vendo o corte assim, representa, então, uma duna de crista reta, tá? E aqui, ó, como dependendo de como a gente vê no campo, a gente pode ter uma pegadinha. Se a gente fosse olhar, não, isso aqui é estratificação plano paralela, no regime de fluxo superior, tá? Mas a gente tem que olhar todas as formas, tentar ver o 3D daquela forma que a gente está analisando. Porque, na verdade, aqui, a gente está vendo aqui, ó, essa aqui é a frente da duna, né, que é a estratificação cruzada plano paralelo aqui, e aqui ela tá migrando. Então, a gente está vendo essa situação assim, aqui e aqui, tá? A plano paralelo que é na frente, então a gente está olhando a frente, nesse caso atrás da duna aqui, e os estratos estão vindo para cá, tá? Então, provavelmente a nossa placa de corrente está aqui. Isso a gente tem que ver com 3 pontos, né? Sempre tem que ver as cruzadas em 3 dimensões, tá? Tem que tentar pegar 3 pontos. E estratificação cruzada canalada, então, ó, representa, então, a gente está vendo uma corte perpendicular ao fluxo, então a gente vai ver essa estratificação cruzadinhas, assim, que parecem sorrisinhos, ó, ela vai ter estratos caindo para cá, estratos caindo para cá, tá? Então, aqui nesse caso, a gente sabe que a palha corrente está saindo ou entrando, né? A gente tem que ver para onde que está a inclinação desses estratos, tá? Aqui também, ó, a gente está com uma estratificação cruzada canalada, então a gente vê que tá para cá, outra tá para cá, tá? Então a gente vai formando esses estratos cruzados acanalados aqui, tá? E aqui a gente está vendo um corte perpendicular, é uma cruzada tangencial, então a gente vê que ela não acaba reta, ela acaba meio que fazendo uma curvinha ali, né? Tá? Então a gente está vendo essa parte aqui. Aqui também é a mesma coisa, ó, a gente vê os estratos cruzados. Eles não batem reto no limite do 7, tá? Então, isso aqui são as fotos ideais, tá? Mas às vezes a gente pode pegar uma foto um corte meio assim, então ele vai ficar meio estranho, mas a gente tem que tentar analisar e tentar gerar essa forma 3D na cabeça. Ao longo dos anos a gente consegue pegar melhor, assim. Quando tentar treinar mais o olho, quando for para campo e conseguir ver a rocha, a gente vai conseguir ver melhor qual corte que a gente está fazendo, tá? Tudo isso que eu mostrei foram areias, mas os conglomerados também têm esses registros. Conglomerados, a gente também consegue ter a deposição dele em formas de leito, tá? Lembra desse gráfico aqui, ó? Com velocidades maiores que 20 centímetros por segundo, tá? A gente começa a depositar os níveis dos conglomerados, os seixos, até tamanho matacão, ó. Então, a gente tem aqui, a gente consegue transportar como carga de fundo e depositar. Então, a gente pode gerar essa classificação cruzada em conglomerado, ou seja, isso aqui é uma duna, tá? Com estratificação cruzada. Isso aqui é do grupo Itararé, então esses fluxos aqui relacionados a gelo são muito violentos. Então, aqui forma estratificação cruzada, ó, em conglomerados, tá? E cruzadas acanaladas aqui. Então, isso aqui é uma mega duna subaquosa, e olha o tamanho desse boulder que foi por tração aqui, tá? E o registro mais
comum, então, em conglomerados, tá? São a imbricação dos classos. Então, aqui a gente consegue ver que eles estão todos viradinhos aqui, ó, para cá, tá? Então, eles vão estar assim. Isso aqui a gente chama imbricação dos classos. Porque o fluxo, quando tá vindo aqui, esses classinhos, eles começam a rolar, né? Eles vão rolando, rolando, rolando. Aqui, ó. Ele vai rolando assim, tá? Ele não vai rolando nesse eixo aqui, porque é mais difícil. Ele vai rolar no eixo que é menorzinho, ó. O eixo A tá aqui, tá? Acho que vocês estão vendo. Então, ele vai rolar, 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 até que o momento ele vai parar, e daí os classos que estão vindo, ele vai parar aqui, e o outro que vai parar aqui. Então, ele vai ficar os classos imbricados. Então, aonde ele parar e tiver esse eixo assim, ó, a gente sabe que a palha corrente está para lá. Ó. Então, eles vão migrar dessa maneira, ó. Nesse eixo aqui, que é mais fácil de rolar. Então, eles vão fazer assim, tum, vai virar para cá, tá? E daí, com esse da frente parar, todos os outros vão bater. Então, aqui veio, aqui também, ó, aqui tem os clássicos imbricadinhos, ó. Eles estão assim. Então, eles estavam rolando para esse lado aqui, né? Tava indo para cá. Daí, a competência do fluxo parou. Ele parou aqui, e daí os outros classinhos foi parando aqui também, tá? Então, quando eles estão parados e estão imbricados assim, a palha corrente é para esse lado aqui, tá? E também, ó, isso aqui é uma barra de um rio efêmero, ó, os clássicos imbricados, ó. Todos se tocando e tudo imbricadinho. Então, aqui, para onde está indo a palha corrente, para esse lado aqui. Tá bom, pessoal? Aqui tem mais um. Eles se tocando, ó, estão imbricadinhos. Também a gente consegue ver que a palha corrente é para cá. Então, essas são as feições e as formas de leito de fluxos unidirecional, tá? Então, pode ser tanto em conglomerado como arenitos. Silt também faz essas formas de leito, porque Silt também pode ir um pouquinho por tração, mas é muito difícil de ver, às vezes em lâmina delgada também não dá para ver. Então, geralmente a gente fala mais em areia ou conglomerado, tá? Mas o importante, assim, é que tudo isso aqui é relacionado ao processo sedimentar. Então, a gente vai ter a nossa face sedimentar, com essas características de estratificação, tá? Cruzada, acanalada, tangencial, plano paralelo, antidunas, tá? E o processo sedimentar associado vai estar relacionado, então, a esse regime de fluxo ali. Nada de botar o ambiente, tá? Porque o ambiente a gente não vai falar nesse momento, a gente está falando só em processo sedimentar. Isso aí tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Então, no nosso encontro síncrono, a gente tira mais algumas dúvidas, a gente pode voltar com algumas fotos e começar a tentar fazer alguns exercícios em cima, só para vocês começarem a se familiarizar melhor. Então, era isso por hoje, pessoal. Deixa eu ver se não... aqui eu não botei mais nada. Então, a gente se fala na próxima videoaula. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não possa esperar, que está desesperado, assim, eu preciso, é só entrar em contato, então, com o tutor da disciplina. Bom, tchau, tchau, pessoal.